Então, a transmissão AL4 ela está aplicada, né? Ela chegou no Brasil lá nos primeiros Megane, primeira Scenic, lá em 97, alguns Peugeot também, 405, 406, e aí veio uma evolução grande, né? A linha Renault, né, num todo, aí desde Megane, Scenic, Megane 1, Megane 2, Megane 3, Scenic 1, Scenic 2, a Scenic importada, que ficou aí por pouco tempo, né, que é a Gran Scenic, né, ficou por um ano e meio no Brasil, depois eles pararam a importação. Tivemos aí o Sandero, tivemos o Logan, tivemos a Oroch, a Duster, né, vários carros da linha Renault utilizando essa transmissão. A Peugeot começou no 206, 207, 306, 307, depois veio para o 308, 208, linha 405, 406, 407, 408. Então são vários carros realmente que usam essa transmissão, né? A Citroën, o Citroën C3, Citroën C4, C4 Hatch, C4 Palace, C4 Picasso, C4 Gran Picasso. Então, vários veículos realmente utilizam dessa transmissão. Por esse motivo, você pode aí, com certeza ter já bastante trabalho aí na tua empresa, na tua oficina, para pôr em prática todo o nosso conhecimento. Então, vamos entender os periféricos dessa transmissão, tá? Então, essa transmissão ela é composta, né, por conversor de torque, porque tem um câmbio automático, né? Na lateral, vamos imaginar o seguinte, que eu estou aqui sentado no banco do motorista. A transmissão está justamente nessa posição. Então, o cárter frontal ele fica próximo ao radiador. O motor do carro está aqui do meu lado direito, né, e aqui eu tenho o radiador do carro, os dois faróis. Essa tampa frontal, esse cárter frontal, se eu remover ele, eu tenho ali o alojamento do corpo de válvulas, tá? Então, é possível, inclusive, substituir as solenoides, que é um trabalho bastante frequente nessa transmissão, removendo apenas esse cárter. Nós vamos ver isso e se vale a pena mesmo trocar só a solenoide, né? Que é o que o mercado nos ensina. Vocês vão ver que não é só isso que nós temos que fazer. Nós temos, então, esse cárter. Eu tenho aqui uma tampa traseira, que, inclusive, nós podemos remover essa tampa traseira com o carro sem tirar o câmbio e ter acesso a vários componentes, né? Mas eu tenho uma tampa traseira dos conjuntos, eu tenho aqui um trocador de calor. Para que serve o trocador de calor? É onde eu tenho, né, a divisão térmica, e onde você tem a temperatura da transmissão sendo jogada para o sistema de arrefecimento. Então, quem vai refrigerar essa transmissão é o nosso trocador de calor. Aí eu tenho um plug, né? Aqui eu tenho um plug, ó. Então, todas as conexões da parte elétrica e eletrônica da transmissão é feita através desse plug. E aqui nesse conector está alojado todos os sensores da transmissão. Eu tenho as duas saídas para o diferencial, né? Então, o diferencial da transmissão, o semi-eixo, vai conectado aqui. E aí eu tenho os sensores, que é o que nós vamos falar agora, tá? O primeiro sensor, ele vai bem em cima da transmissão, ó, que é o sensor multifunção, também chamado de sensor de posição da alavanca, tá? Esse sensor, ele está ligado aqui no eixo da válvula manual ou da seletora da transmissão, tá? Então, quando eu movimento a alavanca dentro do veículo, PRN drive, eu estou movimentando esse conjunto, tá? Olha só. Então, esse conjunto aqui está movimentando dentro do corpo de válvulas uma válvula manual. Esse sensor está fazendo a leitura dessa posição. Então, depois nós vamos falar sobre os defeitos desse sensor, sobre os problemas desse sensor. Mas vamos conhecendo, tá? Então, aqui eu tenho o sensor de posição da alavanca. Legal? Se um carro automático não está em parque, não libera partida. Se ele não está em neutro, não libera partida. Então, esse sensor aqui pode me dar, por exemplo, uma falha de partida, né? Pode jogar a transmissão em emergência, pode gerar outros códigos de falha até em outros módulos aí da transmissão. Então, é importante a gente conhecer esse sensor e depois nós vamos falar sobre o diagnóstico. Lá na parte final, a gente fala sobre o diagnóstico, o ajuste desse sensor com o multímetro, a leitura dele com o scanner, passo a passo, tá bom? Então, conhecendo a transmissão.
sensor de posição da alavanca. Virando um pouquinho essa transmissão, eu vejo aqui, ó, vamos ver, vamos começar por aqui. Logo abaixo desse conector, deixa eu virar um pouquinho a transmissão aqui. Logo abaixo aqui, ó, eu tenho um tampão, tá? Na cor branca. Esse tampão aqui, ele na verdade, ele é não sei se dá para ver bem, dá, né? Dá para ver legal. Então, esse tampãozinho branco, ele tá nessa transmissão porque algumas versões anteriores utilizavam um sensor aqui. Sensor de velocidade de saída. Por que eu tenho transmissão AL4 que tem esse sensor e tem transmissão AL4 que não tem o sensor e vai um tampão no lugar do sensor? Porque nós tivemos a evolução tecnológica nos carros e com a inserção do sistema ABS e com a rede CAN muito mais desenvolvida nos carros, essa informação de velocidade de saída, ela é uma informação capturada através do ABS. Então, o sistema de ABS do veículo é o que vai informar para a transmissão qual é a velocidade de saída. Com isso, o fabricante está economizando em um sensor, em um chicote, né? Que se a gente pegar em milhares de veículos produzidos, é milhares de chicote e milhares de sensores que estão sendo economizados. Tá? Então, já é uma informação disponível pelo ABS através da rede CAN para o módulo da transmissão. Então, os mais antigos vai ter um sensor. Os últimos modelos aí, 2011, 2012 para frente, já mudou. E aí eu já não tenho mais o sensor de velocidade de saída. Legal? Aqui também, logo em cima do diferencial, ó, eu tenho uma tampinha preta aqui, ó, estão vendo? Então essa tampinha preta aqui também está, na verdade, só tampando um alojamento de um segundo sensor de velocidade de saída, que é o sensor de velocidade que indica para o painel do carro essa informação. Então vejam que antigamente eu tinha um sensor para o módulo indicando velocidade de saída. Se o carro está a 60 km por hora, ele indica essa velocidade. E o outro sensor indicando a mesma velocidade, a mesma informação para o painel. Então, era necessário 2 sensores para a mesma informação. Hoje, como essa transmissão já é uma transmissão nos carros mais modernos, né? Eu não tenho nem esse sensor, nem esse sensor. É uma informação que está na rede CAN através do ABS. Então vejam, né, a economia para o fabricante na produção desse câmbio. Né? Então, é por esse motivo que esse modelo que eu estou aqui na bancada, né, que está aplicado aí numa linha Citroën, está com esse tampão, porque já é um carro mais moderno. Né? Já é um carro aí 2013, 2014. Legal? Mas você pode encontrar no mercado lá os primeiros veículos, né, com essa transmissão, ainda com o sensor de velocidade marcando no painel e ainda com o sensor de velocidade para o sistema TCM, para o módulo da transmissão. Beleza? Aí eu tenho, logo aqui, do lado do trocador de calor, eu tenho uma válvula solenoide. Isso aqui não é um sensor. Lembrem-se que sensor, ele é um componente eletrônico que vai captar uma informação e vai, através de pulsos elétricos, levar essa informação até o módulo. Isso é um sensor. Né? Atuador é o que recebe um comando do módulo e atua sobre o sistema. Então, essa válvula ela é uma solenoide, né? É uma eletroválvula que vai atuar no controle de passagem de óleo para o trocador de calor. Então, se eu tenho essa transmissão numa temperatura muito baixa, essa válvula vai manter o sistema fechado para eu ter um aquecimento mais rápido da transmissão. Tá? Se eu tenho já ela na temperatura de trabalho, a válvula se abre, permitindo aí a refrigeração da transmissão. Então, de acordo com o modelo do carro, ela pode estar abrindo ou fechando numa determinada temperatura. Em média, acima de 40, 45 graus, ela já está aberta, tá? Então, é só uma solenoide que controla o fluxo de óleo no trocador de calor. Legal? Aí vamos lá, tem mais sensores, né? Deixa eu baixar um pouquinho essa transmissão, deixa eu só tirar o conversor dela aqui.
Então, aqui na tampa traseira, né? Então, aqui nessa tampa traseira, eu tenho aqui um sensor de velocidade de entrada, ok? Então, sensor de velocidade de entrada, por que vai na tampa traseira? Porque ele está ligado, ele está captando a informação do eixo de entrada. Então, o eixo que está indo lá dentro do conversor, ele está alojado nessa tampa. Então, o sensor pega justamente aquela parte traseira do eixo para informar, né, a rotação de entrada dessa transmissão. Então, rotação de turbina ou rotação de entrada é a mesma informação e está sendo monitorada por esse sensor. Tiago, eu estou com um erro de sensor de velocidade de entrada ou sensor de velocidade de turbina. É esse cara aqui. É um sensor bem fácil de fazer o teste. Com multímetro você vai aprender a fazer esse teste, tá? Aqui eu tirei o chicotinho, né? Mas na verdade, na parte inferior da transmissão, eu tenho um sensor de pressão da transmissão. Essa é uma transmissão que tem uma arquitetura que me permite, né, fazer a leitura com o scanner da pressão de linha da transmissão. Outros câmbios eu não tenho essa leitura em tempo real. Eu tenho que colocar um manômetro para fazer a leitura ou fazer um comparativo de consumo das solenoides. Então, quantos amperes tem na solenoide, ela deduz mais ou menos quanto de pressão tem no câmbio. Esse câmbio aqui é diferente. Esse câmbio aqui, eu já consigo ter uma leitura da pressão em tempo real. Então, você com o scanner, funcionando o carro de dentro do veículo, já consegue ter a leitura do sensor de pressão. Tiago, e se esse sensor não estiver medindo? A gente consegue fazer um diagnóstico com manômetro também. Inclusive é bem do lado aqui, a tomada de pressão, né? Aqui eu tenho um bujão que me dá acesso a essa tomada. É uma linha de pressão, que é a pressão de linha, a pressão principal da transmissão, onde com manômetro você consegue ter aí uma visualização se o sensor está correto ou não. É um sensor de 3 fios, muito simples, positivo, negativo e sinal. Nas próximas aulas, lá na hora que chegar no diagnóstico eletrônico, eu vou abordar com vocês como testar cada componente eletrônico dessa transmissão. Legal? Com scanner, com multímetro. Vamos fazer uma aula aí bem diferenciada nesse teste de diagnóstico eletrônico. Legal? Então, estamos conhecendo a transmissão. Então, esses periféricos aqui da transmissão é o que vai ajudar o módulo, que nesse caso é um TCM, Transmission Control Módulo, né? Que é o módulo de controle da transmissão. Então, esses sensores enviam informações para o módulo, aí ele vai conversar com o motor através da rede CAN, ele vai conversar com o ABS através da rede CAN. Então, os módulos entram numa conversação para definir troca de marcha, se eu estico essa marcha, se eu faço uma redução, né? Se eu ligo o permutador ou não, se eu aplico lock-up no conversor, nós já passamos por essa aula, né? Vai aplicar lock-up, não vai? Então, tudo isso é monitorado por sensores e um módulo é que vai gerenciar todo esse controle, toda essa gestão, tá? Nos nossos slides, vocês podem observar ali que eu tenho o conector elétrico e na sequência de slides, você vai ver ali que eu tenho a posição desses sensores, conectados aqui no conector, né, o conector principal, mas ali tem a ordem bem certinho, não tem erro e você não consegue plugar errado, a não ser que quebre algum conector, alguma trava. Se forçar um pouquinho, quebra, aí vai acabar encaixando. Mas ele já é projetado para você não conseguir pôr no orifício errado. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o conjunto do sensor de pressão e tentar inverter com o conector do sensor de velocidade, ele não entra, né? Existe ali um desenho nesse conector que é um guia para ele se encaixar. Se tiver fora de posição, ele não vai se encaixar. Legal? Então não tem erro nessa conexão. Qualquer dúvida está nesse slide aí, a posição correta dos conectores. Legal? No exemplo ali desse conector, ó, a posição A, né, que é esse primeiro aqui, diz lá, sensor de velocidade. Esse câmbio aqui, por exemplo, não tem, né? Então, a gente já começa a observar
que ele vem com alguns tampões no lugar para não permitir aí que você coloque nada, né? Ele vem tampado. Então, o que tiver é uma posição só, não tem erro. Esse conector não tem erro. Legal? Partindo para a desmontagem. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, até para conversar com vocês sobre essa questão de desmontagem. Temos que lembrar que o primeiro passo antes de jogar uma transmissão dessa na bancada e começar um trabalho de desmontagem, eu devo passar por toda aquela sequência de diagnóstico. Tá? Então, nunca baixe uma transmissão sem seguir uma sequência de diagnóstico, porque depois que ela está aberta, eu não consigo concluir o meu raciocínio de trabalho e muitas vezes eu vou ficar aí apanhando com retrabalho de transmissões, apanhando no meu diagnóstico, tendo que trocar peça para conseguir uma conclusão em relação ao diagnóstico. A nossa aula não é esse o objetivo. A nossa aula é para te preparar a seguir uma sequência de trabalho onde você não vai precisar repetir nenhuma operação, onde você não vai precisar ter retorno de serviço e onde, claro, você vai ter aí uma melhoria na qualidade do trabalho e automaticamente melhores resultados. Legal? Então, tudo aquilo que nós já falamos sobre diagnóstico tem que ser feito. Quando você está tirando uma transmissão, avaliar os guias que vai nessa transmissão, os guias que estão no motor, o flex plate que prende o conversor no virabrequim, avaliar se esse motor não foi feito e talvez pelo fato de ter, por exemplo, na retífica, um mandrilhamento de virabrequim que tira ele da posição, está impactando aqui num vazamento de óleo da bomba, num vazamento de óleo no conversor, ou até um conversor que esteja talvez até danificando uma bucha. Então, antes de iniciar, é muito importante que você lembre-se desse passo a passo de todo esse diagnóstico, né? Coxinha, aterramento, alternador, bateria, falhas na injeção, semi-eixo, tudo isso são informações importantes para o teu diagnóstico. Legal? Agora nós vamos, já no próxima aula, iniciar a desmontagem dessa transmissão e conhecer aí o circuito hidráulico do câmbio. Bacana? Tamo junto, até a próxima aula.